Olá, pessoal! Vamos agora dar início à nossa aula de validação de métodos analíticos. Bem, então a validação do método ela é feita para garantir que a metodologia analítica seja exata, seja reprodutível, flexível sobre uma faixa específica e que a substância será analisada. Então, nós vamos focar, obviamente, nos métodos analíticos, mas a gente tem que entender que o procedimento de validação ele é muito importante dentro da indústria farmacêutica, ou seja, não só nossos métodos de análise têm que ser confiáveis, mas também os processos em si. E essa maior preocupação é por conta do que? Da reprodutibilidade. Então, por isso que existem alguns parâmetros que devem ser avaliados para que a gente possa confiar nesse método, para que em qualquer momento que a gente necessitar realizar um ensaio ou um procedimento, o mesmo seja reprodutível. E a gente sabe que reprodutibilidade é algo muito importante dentro da indústria farmacêutica, porque a gente deve atender especificações, né? Então, nossos produtos eles são padronizados. E para que a gente tenha sempre essa padronização, a validação dos métodos ela é muito importante. Então, essa avaliação, né, essa validação garante a conformidade com as exigências legais, né, com a finalidade proposta do método analítico, que será o foco da nossa aula. Então, só para a gente entender, né, que não é só método analítico que nós validamos, né, existe, por exemplo, alguns processos que são críticos dentro da indústria farmacêutica, dentro da manipulação. Eles precisam atender alguns requisitos e a gente tem um motivo. Por exemplo, processos de compressão, né, na hora do preparo dos comprimidos. Quais são, né, os requisitos que a gente avalia se a compressão ela foi adequada ou não? Através dos testes de dureza e friabilidade. Mas por que é importante a gente avaliar, né, a dureza e a friabilidade? Porque nós temos que controlar esse processo de compressão. Basicamente, por quê? Porque esse comprimido ele vai ter que ter uma resistência adequada. Ele não pode ficar quebradiço ou não pode ficar extremamente duro, que impossibilite, por exemplo, o processo de dissolução. No caso, um outro processo dentro da indústria, né, ou da farmácia, que é bastante importante a gente se atentar à limpeza e desinfecção de determinados ambientes, dos instrumentos. Isso também tem que ser validado, isso tem que ser padronizado. Né? Então, como é que a gente quantifica isso? Como é que a gente verifica se essa limpeza, essa desinfecção foi realizada de maneira satisfatória? Através da contagem microbiana. Então eu preciso de um critério palpável para saber se o meu processo ele é ou não eficiente, se eu posso ou não validar esse processo. E obviamente o motivo é controlar a contaminação, que é muito importante isso dentro da produção. Outro processo, mistura de sólidos, né? Como é que eu vou avaliar se a mistura está sendo satisfatória? Através dos testes de uniformidade, tá? E qual a importância? Eu preciso de uniformidade dessa mistura de sólidos por conta da precisão da dosagem, que é imprescindível para atender a principal especificação de um produto. A dosagem tem que estar dentro daquela faixa ali da especificação. Processo de secagem, que também é outro processo passível de validação, né? Como é que a gente faz isso? Através da coametria, que é a coametria medida do teor de água dessas misturas. E qual é o impacto que ele tem, qual a importância, a estabilidade, né, dessa mistura de pós, por exemplo, e o teor, porque a água pesa. Então a água ela pode sim interferir no teor ali da forma farmacêutica final. Então aqui eu mostrei alguns exemplos de processos que são passíveis de serem validados, diz como a gente verifica isso, porque eu preciso ter um método, e qual é o motivo dessa validação. No nosso caso, na validação de métodos analíticos, o nosso principal objetivo é a análise quantitativa, é verificar o teor desse princípio ativo, mas para isso eu preciso ter um método confiável. E todo esse processo, esse procedimento, ele tem que passar, ele tem que atender a alguns parâmetros para que a gente possa confiar nesse método e saber que aquele resultado que eu estou obtendo, ele é confiável, é como uma balança. Uma balança eu preciso, para eu confiar numa balança, eu preciso ter uma calibração periódica, porque senão aquela massa que eu estou pesando, ela pode estar errada. Um volume, eu preciso o quê? Eu preciso que aquele volume tenha uma precisão. Então eu preciso o quê? Realizar a calibração das vidrarias das vidrarias volumétricas, por exemplo. Então a gente precisa confiar nos instrumentos que estão ali no nosso laboratório. Uma temperatura, eu preciso confiar no termostato, no termômetro.
Então, isso tudo, né, são medições que a gente precisa confiar nesses resultados. E para a gente confiar nesses resultados, a gente recorre aos procedimentos de validação. Então, o foco aqui da disciplina da gente é a parte química, né, a análise química, o teor de princípios ativos, que a gente vai focar principalmente dos métodos, né, analíticos, dos métodos físico-químicos. Basicamente, né, a gente vai, claro, aprofundar isso mais à frente nos métodos cromatográficos e espectrofotométricos. Bem, então vamos fazer aqui algumas considerações gerais sobre validação. Então, no laboratório, eu tenho que assegurar que os meus materiais, né, que os recursos humanos, que tudo esteja adequado para realizar os ensaios com confiança. Tá? Então, eu preciso ter uma qualificação dessa mão de obra, né, dos meus materiais e ter quantidade suficiente de pessoas para executar essa tarefa. Então, para efeito de exposição desses assuntos, então a gente trata, né, vários componentes dentro do laboratório. Então, a gente, obviamente, dentro de uma aula, dentro de um ensaio, eu já tenho que partir do pressuposto que meus equipamentos estão calibrados, né, eles estão funcionando corretamente, que os meus operadores estejam capacitados e qualificados para realizar estes ensaios antes da gente discutir a validação. Então, eu preciso, antes mesmo de começar a minha validação, verificar minha balança, verificar se a minha balança ela está devidamente calibrada. Por quê? Porque se minha balança não estiver calibrada, a minha validação ela vai por água abaixo, porque a gente tem que pesar, por exemplo, as substâncias químicas de referência, os nossos padrões. Se minha balança não é confiável, tudo cai por terra. Então, lá no laboratório, a gente foi, né, toda vez que a gente vai fazer, por exemplo, uma curva de calibração, eu fico observando as balanças durante 2 ou 3 dias para ver se ela apresenta uma variação de peso. Então, por exemplo, você liga uma balança. Eu não posso ligar uma balança analítica, por exemplo, e imediatamente pesar, porque ela precisa ali de um tempo para estabilizar aquela medida. A corrente elétrica do meu laboratório, ela é estável? Porque se eu tiver uma corrente elétrica que não é estável, vai interferir na balança e em outros instrumentos que sejam mais sensíveis. Essa balança, ela está num ambiente livre de correntes de ar, livre de trepidação? Então, isso tudo, né, a gente vai medir ali miligramas, quantidade muito pequenas de substâncias. Então, qualquer erro pode ter um impacto muito grande nas nossas medidas. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou preparar uma curva de calibração é verificar como estão minhas balanças. Então, eu passo, às vezes, alguns dias observando, ou então eu seleciono a balança que dá uma menor variação, pego um pezinho ali e fico em diferentes horários do dia pesando aquele mesmo objeto e observando essa variação de peso ao longo do dia, do mesmo dia e durante dias consecutivos. Então, normalmente, quando a gente vê, não, essa balança que está com a melhor estabilidade, eu vou trabalhar com ela. Ou, se for o caso, eu vou solicitar o técnico que calibre essa balança antes de tudo. Então, balança, gente, é fundamental, porque senão todo o resto, como a gente faz análise quantitativa, o resto vai ficar com resultados que não são fidedignos. Bem, então a validação, né, é um procedimento para provar que o método de análise é suficientemente rigoroso para o resultado. Então, para isso eu preciso verificar a conformidade do método, né? A gente vai ver vários critérios que a gente tem que atender e, obviamente, selecionar um método que seja sensível, um método que seja seletivo para análise quantitativa do nosso analito, que no nosso caso são os princípios ativos, são as IFAs, né, os insumos farmacêuticos ativos. Bem, então, primeiro eu tenho que ver se o método é adequado. Eu preciso selecionar um método adequado para o que eu quero realizar. Por exemplo, eu vou verificar qual é a característica da substância química, que tipo de amostra que eu vou realizar essa quantificação. Vai ser na matéria-prima? Mais tranquilo. Vai ser no meu produto acabado? Aí eu já tenho uma matriz um pouco mais complexa. Por quê? Porque na minha formulação eu não tenho só o princípio ativo, eu tenho outras substâncias que são os excipientes, alguns compostos inertes. Então, isso tudo eu tenho que verificar para ver a adequabilidade do meu método. É um fitoterápico? Aí o método vai ser um pouco mais complexo. Então, é muito mais difícil você quantificar um princípio ativo dentro de um extrato, dentro de um comprimido fitoterápico, do que você analisar em um comprimido contendo um princípio ativo sintético. Então, vai aumentando a complexidade. Eu preciso fazer algumas perguntas, né, sobre a minha amostra. Então, só para dar um exemplo, né, para vocês, né, se eu quero realizar, por exemplo, quantificação de ferro,
né? Então eu tenho que ver esse ferro, eu vou analisar aonde? Eu vou analisar numa formulação de sulfato ferroso, eu vou analisar na minha matéria-prima, eu vou analisar no minério. Então, a depender de qual é a matriz, né, onde está o meu analito, eu posso sim, eu preciso realizar diferentes técnicas, né, ou métodos, ou maneiras de preparar a minha amostra. A questão também, e a quantidade? Né? Eu preciso ter uma estimativa, né, da quantidade do meu analito na minha amostra, para verificar qual é o método mais adequado, a sensibilidade, porque os métodos possuem sensibilidades diferentes. Então, por exemplo, eu vou analisar coisas na ordem de onde tem 70% do ferro, no minério tem 70%. É uma quantidade muito grande, então eu não preciso de um método tão sensível. Agora, se eu for analisar, por exemplo, esse ferro numa água natural, que vai ser em ordens de ppm, não vai ser o mesmo método ou não vai ser a mesma técnica de preparo de amostra. Então, isso tudo a gente tem que ver. E o meu fármaco? Meu fármaco, ele está em que unidade de concentração? Eu tenho miligramas do meu fármaco? Eu tenho microgramas do meu fármaco? Será que o método espectrofotométrico, né, ele é menos sensível, muitas vezes, em relação ao método cromatográfico? Então, às vezes, eu vou precisar de um método cromatográfico, ou os métodos volumétricos são menos sensíveis ainda. Então, por exemplo, se eu quero quantificar ácido acetil salicílico em comprimidos de AS, eu posso tranquilamente utilizar um método volumétrico, né, fazer uma titulação ácido-base, que é muito tranquilo. Né, a metodologia volumétrica, né, os métodos clássicos, têm sensibilidade para isso. Mas, por exemplo, se eu quiser analisar hormônios, por exemplo, né, levotiroxina, né, em formulações para tratamento da tireoide, hormônios presentes em anticoncepcionais de uso oral, eu não vou conseguir ter essa sensibilidade em um método, né, titulométrico. Então eu vou ter que partir para os métodos instrumentais e normalmente para os métodos cromatográficos. Então isso tudo eu tenho que perguntar, né, sobre o meu analito, tenho que perguntar onde está o meu analito e ele está em que quantidade. E aí eu vou, e quais são os recursos que eu tenho no laboratório. Então, a partir das respostas dessas perguntas, a gente vai selecionar um método que seja mais adequado. Então, aqui a gente tem algumas classificações, né? Alguns métodos que a gente vai ver ao longo da disciplina. Nós vamos começar, né, inicialmente pelos ensaios de identificação. Então, o ensaio de identificação eu só quero saber ou não é. Ou seja, tem o objetivo comprovar qualitativamente a identificação de um composto. Né? Que é aí o que é importante? A especificidade. A gente vai ter uma aula só de ensaios de identificação. Os ensaios de pureza eu já quero verificar o que? As impurezas presentes na minha matéria-prima, muitas vezes. Então, eu preciso o quê? Eu preciso de um método mais sensível, porque eu imagino que impureza que ela vai estar em pequenas concentrações. Então, normalmente a gente vai utilizar o que? Métodos mais sensíveis, dentro de limites aceitáveis. Os ensaios de potência, que é o que a gente vai abordar um pouco mais hoje, né, nessa questão de validação de método analítico, eu quero que quantificar a minha droga ativa, a minha IFA, né, a substância responsável pela ação do medicamento. E aí a gente vai ver todos os parâmetros ali que a gente precisa para esses ensaios de potência. E os ensaios de qualidade, que a gente vai ver mais na disciplina relacionada à biossimilidade, à estabilidade, a gente vai abordar isso um pouco mais à frente na disciplina. Bem, e aí a USP, né, a farmacopeia americana, ela tem algumas classificações que vocês não precisam se atentar, tipo 1, tipo 2, mas, por exemplo, ele chama de tipo 1 para quantificação de compostos majoritários, que seriam aí os ensaios, né, de potência, tipo 2 para determinação de impurezas, né, e compostos, produtos de degradação, que aí seriam, né, os ensaios de pureza propriamente dito. O 3 eles chamam, né, para determinar a performance de produto farmacêutico, né, que está ligado ali ao perfil de solução, ele está ligado, né, à questão de desintegração, e a gente vai ver isso mais no final do curso, e o tipo 4 a identificação do produto, que são os ensaios de identificação, ou seja, é um ensaio qualitativo, eu quero saber se confirmar a identidade de uma matéria-prima, por exemplo. E aí a gente vai ver alguns parâmetros de validação voltados para o ensaio de potência, para análise quantitativa do princípio ativo do nosso medicamento. E aí existem alguns parâmetros de validação, tá? Isso que se aplica também a outros tipos de amostras, não só da área farmacêutica. Então, o método, né, ele prioritariamente ele tem que ter exatidão, ou seja, ele tem que fornecer o valor real.
É a primeira coisa, eu quero um valor real, porque senão o resto não vai me servir de absolutamente nada. Ele tem que ser preciso, ou seja, esses resultados, eles têm que ter uma proximidade, né? Não pode haver uma grande variação dentro desses ensaios. Seletivo, por quê? Porque a gente tem que ver agora que a gente está, por exemplo, analisando um medicamento que vai ter outras substâncias na matriz, não vai ter só o princípio ativo. Será que o meu método ele é capaz de diferenciar a substância que eu quero quantificar das outras substâncias ali presentes na minha formulação? Ou existe alguma substância dentro da formulação que possa trazer interferências no sinal analítico, ou para mais ou para menos? Então, isso tudo a gente tem que investigar dentro do método. A sensibilidade, né, que é a capacidade dele conseguir realizar a quantificação em concentrações mais baixas, porque aí meu método acaba sendo útil. Então, se eu estiver trabalhando com formulações na ordem de microgramas, eu tenho que ter um método mais sensível. E linear, porque a gente tem que ter uma faixa de concentração, e nessa faixa de concentração eu tenho que ter uma resposta linear, eu tenho que ter uma concentração proporcional ao sinal analítico, que a gente vai trabalhar muito aqui ao longo dessas aulas. Bem, então quais são os principais parâmetros que vocês vão, né, acabar decorando de tanto que a gente vai falar deles aqui? Exatidão, a precisão, né, que também está relacionada à robustez, a gente vai falar isso mais à frente. A seletividade, que está relacionada à especificidade, né? Meu analito, meu método consegue quantificar seletivamente o meu analito ou tem alguma interferência da matriz? A sensibilidade, que vai estar ligado, que a gente vai falar mais na frente, do limite de detecção e limite de quantificação, e a linearidade. Então, nós vamos trabalhar exaustivamente todos esses tópicos. Bem, e claro que eu tenho que avaliar o desempenho do meu método, né? Então, a gente vai ver aqui algumas dessas características, né, desses parâmetros, para a gente ter realmente um método que eu possa validar, um método que seja aplicável. Então, nós vamos falar sobre a aplicabilidade, tá? A faixa de trabalho, ou seja, qual é a concentração que eu consigo trabalhar. Por quê? Uma coisa é eu quantificar um analito, por exemplo, eu quero ver contaminação em rios, vai estar em ordem de ppm, concentrações muito baixas. Mas, se eu quero quantificar no meu fármaco, no meu produto, no meu medicamento, já vai ter uma outra faixa de concentração. A linearidade, que nós vamos falar, tá? Essa faixa linear, a sensibilidade, o limite de detecção, de quantificação, a precisão, que nós vamos ver o que é a repetitividade, precisão intermediária e reprodutibilidade, a gente vai ver a diferença. Isso tudo caracteriza a precisão de um método, a exatidão, e a gente vai ver que a taxa de recuperação ela é um parâmetro importante para a exatidão, a gente vai trabalhar isso, a seletividade e a robustez. Bem, então, nós vamos continuar na próxima aula falando um pouco desses parâmetros, começando pela aplicabilidade.